seu cérebro diz que a ideia já está prontinha para ser escrita. Parece que está tudo muito claro na sua mente. Então, o que você faz? Parte para escrever essa história. Abre lá o arquivo no computador, começa a digitar, coloca as primeiras palavras no papel, até põe uma música inspiradora, começa lá a digitar as primeiras linhas da sua história e tá tudo fluindo bem. Mas aí, de repente, entre uma cena e outra, te dá o branco, tão temido branco. Você não sabe o que colocar na história, você não sabe o que escrever, você não sabe o que construir dentro daquela cena. Nesse episódio Pequeno Gafanhoto, eu vou te mostrar por que esse tão temível e terrível branco acontece com você e como resolver esse terrível vilão dos escritores iniciantes. Na verdade, todo escritor passa por isso, iniciante ou não. Minha nação, seja bem-vindo a mais um episódio do Plot, que é o quadro aqui do canal onde eu trago um assunto, uma aula. Toda terça às 19 horas, estamos há 66 semanas fazendo esse conteúdo aqui pra te ajudar a quê? A te tornar um escritor, porque aqui na Lição Nerd você aprende a deixar de ser só o fã para ser um escritor de histórias incríveis. Se esse é o seu desejo, já dá o like nesse vídeo, já se inscreve nesse canal, porque tem muito conteúdo aqui. Ju, se essa é a semana 66, como eu faço para assistir todos os outros 65 aulas? Basta você ir na playlist do Plot e aí fique à vontade para maratonar a história, para maratonar os episódios, beleza? Vamos lá então. Eu sempre separo aqui tópicos pra gente falar, pra guiar essa aula, pra que você saia daqui aprendendo alguma coisa, né? E eu gosto muito de revelar, explodir a sua mente, pra você pensar que, pequeno gafanhoto, o seu cérebro te enganou. É isso mesmo, ele te engana o tempo todo. O cérebro, nosso cérebro, nossa imaginação, né, a partezinha do cérebro que cuida disso, ele é responsável por a gente ter ideias para escrever. Certo? Lindo, maravilhoso. O problema é que se você não tá espertinho, ligado nos paranauês, ele pode te enganar. E é por isso que esse branco muitas vezes acontece. Não só o branco, mas eu falei sobre isso na semana passada, sobre aquele ânimo que você tem pra escrever e de repente some, vai embora. Eu também falei um pouquinho sobre como que o cérebro te engana nessa parte. Só que a enganação do cérebro vai além disso. Por que eu digo que o seu cérebro, né, a sua imaginação te engana? Você não tem todas as ideias prontas na sua mente, só que o seu cérebro acaba te mostrando de um jeito como que naquele momento ali parecesse que você tem. Parece, né, que você tem. Ai, nossa, Juliana, eu sonhei. Esses dias até uma pessoa veio me procurar no Instagram querendo saber a opinião da história. Gente, não é que eu sou metida e não quero ler as histórias dos outros. É que eu não tenho tempo mesmo pra parar. Se eu fosse ler todas as histórias de todo mundo que me pede, eu não ia ter tempo mais pra fazer nada na vida. E eu tenho que fazer o conteúdo, eu tenho que cuidar dos alunos, eu tenho que fazer as minhas histórias, tem 300 outras coisas pra fazer, tá bom? Agradeço infinitamente por você confiar na minha opinião, mas eu realmente só consigo nesse momento atender os meus alunos no máximo. É por isso que as vagas da jornada são limitadas também, porque eu tenho ali um número limite de pessoas que eu posso atender. Mas é o seguinte, a pessoa veio me pedir essa opinião. Quando é uma premissa, né, eu consigo até ajudar ali rápido, não vou ler a história, mas a minha história é sobre isso e essa história dessa pessoa específica era sobre um sonho. Eu tive um sonho e o sonho aconteceu isso, e a pessoa foi mandando, eu nem consegui acompanhar tanta coisa que a pessoa escreveu. Mas a questão parecia que tudo aquilo dali era a história. Eu sei que até tem mais, mas já está tudo prontinho na minha mente, já está tudo encaixado aqui. Eu já tenho tudo. Não! Pequeno gafanhoto, você não tem tudo, eu sinto te informar. Eu sei que pensando, voltando na sua memória, reimaginando algumas cenas, parece que você tem tudo, mas você não tem. Uma coisa é o que você imagina, outra coisa é o que você coloca no papel. E muito mais do que isso, né? O que você tem são as suas cenas principais. As cenas, como eu gosto de chamar lá dentro da Jornada do Escritor, que é o meu treinamento, que eu gosto de chamar são as cenas emocionantes. São aquelas cenas que o nosso cérebro, né, a nossa imaginação gosta sempre de relembrar, que a gente fica ansioso para escrevê-las, mas
não fazem toda a história. A história não é composta só dessas cenas marcantes ou dessas cenas emocionantes. Se a gente pega histórias que a gente gosta muito, né? Eu sempre trago o exemplo, tá aqui atrás, ó, tá aqui. Esse daqui também, mas esse daqui, por exemplo, que é Harry Potter, tem cenas lá que são muito legais. Só que entre essas cenas marcantes, né? Entre o Harry lutar com o Basilisco na Câmara Secreta e, sei lá, antes, quando eles estão na aranha, né? Quando eles estão lá naquele covil de aranhas. Entre ele tá lutando com o covil de aranhas e até a luta dele principal, final, com o Basilisco, né? Que são 2 cenas de ação mais eletrizantes e tal da história. Entre essas cenas, a gente tem as cenas de transição. A gente tem cenas que constroem esses momentos marcantes. Nem só de cenas emocionantes a sua história é escrita. Até porque, para acontecer essas cenas marcantes, impactantes, emocionantes, elas precisam ser construídas com antecedência. Caso contrário, ela por si só dificilmente terá a emoção, a excitação que você deseja causar no seu leitor. Como assim, Juliana? Vamos exemplificar, né? Quando você está construindo, por exemplo, uma cena de emoção ou de drama, né? Que você quer evocar um drama, emocionar o seu leitor. Ou um personagem morre. Aí falando dessa história aqui. Ah, que bonitinho, Kakashi. Falando... ela tá aqui em cima também. Falando dessa história aqui, quando a gente tem ali o sensei principal, né? O mestre do Naruto vindo a falecer, que é o Jiraiya. Eu acho que isso não é um grande spoiler, né? Acho que todo mundo já sabe disso. Acho. Mesmo quem não assiste o anime já com certeza pegou isso em algum lugar. Mas se a gente não passasse um tempo com o Jiraiya, não conhecesse quem ele é, mesmo as palhaçadas dele, mesmo ele sendo bobo daquele jeito, mas o vínculo que ele teve com o Naruto, por que a gente tem depois, a gente não acompanha a viagem completa deles, quando o Naruto sai do clássico para o Shippuden, mas a gente tem alguns flashbacks no início do Shippuden que, né, mostram como foi essa convivência deles. A gente tem um vislumbre de como eles conviveram, de como o Jiraiya acreditou no Naruto, né, da pessoa que conseguiu transformá-lo, conseguiu fazer com que ele utilizasse melhor a sua força, enfim. É a família que o Naruto não tinha até aquele momento. E a gente cria esses laços com esses personagens. Por exemplo, o Jiraiya pra mim nem era o meu personagem favorito, por favor, não me apedreje, não taquem pedras em mim. Eu gostava muito dele, mas não é o meu favorito dentro da história. Sinceramente, quando ocorreu a morte dele, eu nem fiquei assim, então, não chorei, nem nada. Tive choros por morte de outros personagens. Mas foi emocionante de qualquer maneira, principalmente quando a gente vê o impacto que isso teve no Naruto. E a gente só consegue entender que aquilo é emocionante porque a gente viu essas construções de laços, de relacionamento entre esses personagens para que de fato essa cena acontecesse. Outra cena, e vou usar Naruto também como exemplo porque é o que veio na cabeça agora. Mas você pode deixar aqui embaixo outra cena também que você lembre, que te lembre, né, dessa construção. Quando o Naruto... pra mim, isso é uma das cenas mais marcantes de Naruto Shippuden. E apesar de parecer... E não é uma cena de luta, não é uma cena de grandes revelações, mas ali, pra mim, é uma cena que trata muito o personagem, sabe? A profundidade da dor que aquele personagem estava sentindo. Que é quando o Naruto tem uma crise de pânico, quando ele tá lá no país dos samurais, se eu não me engano, né? Na Ilha de Ferro, alguma coisa do tipo. E que a Sakura vai lá falar que gostava dele, que era pra ele abandonar o Sasuke, né? Ai, não. Ela quis ir ali por um bom motivo, mas ele acaba tendo uma crise de pânico. Aquilo dali, pra mim, aquela cena foi extremamente emocionante. E ali a gente teve a construção de tudo. Gente, aí no fundinho deve estar aparecendo um helicóptero passando aqui nesse exato momento. É lindo a vida do produtor de conteúdo tentando gravar conteúdo. Cara, em pleno domingo, o que esse helicóptero tá fazendo aqui? Enfim, quando a gente tem essa cena, ó, como quebrou o clima
da cena que eu tô tentando construir aqui com vocês. Mas quando a gente teve essa cena, pra mim, a emoção dela veio justamente de tudo que já tinha sido construído antes. Não foi simplesmente uma crise de pânico, né, que aquele personagem teria. Não foi só a reação dele, mas foi a reação dele mediante a quebra do padrão de uma reação que ele sempre tem. Naruto era uma pessoa sempre animada, sempre engolia os problemas, sempre relevava, sempre, né... Aí, de repente, a gente vê ele trêmulo, né, sem saber o que fazer, sem saber o que respirar, com tantas coisas ali em cima dele, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ele tinha acabado de lutar lá com o Pain, e tava o caos na vila, todo mundo tentando se recuperar, ele perdeu muita gente, perdeu o Jiraiya, o Sasuke indo ser morto, a Sakura mentindo pra ele, era tanta coisa acontecendo que ele colapsou. Mas por que essa cena em si é emocionante? Porque teve uma construção de todo um histórico antes daquilo dali. E é por isso que eu falo, a sua cena não está completa só com as cenas principais. Sem a construção delas, você não se preocupa com as cenas de transição, que é uma cena que liga esses pontos principais, esses pontos mais emocionantes da sua história, a sua história não se faz. Não tem história que faça sem essas cenas de transição. Ah, mas tem história... Cara, toda história tem uma ceninha de transição. E eu nem tô dizendo do filler, tá? Filler é filler. Cenas de transição é quando a gente sai de um arco, de um plot, de um acontecimento e vai construindo novamente um outro acontecimento dentro da história. Uma coisa leva a outra. E por que é legal quando você pensa nesses detalhes? É justamente aquela sensação que o leitor tem de que, nossa, desde o começo, olha essa pistazinha aqui. E nem precisa ser um plot twist, tá, gente? Nem precisa ser uma reviravolta, uma história dessa de revelações pra você fazer isso, não. Porque você pode pegar assim e você pensa assim, nossa, olha, como essa informação lá no início, como o personagem ter agido dessa forma, como eles terem encontrado aquele outro personagem fez diferença nesse arco, fez diferença nesse plot, fez diferença nessa construção dessa cena mais excitante, mais emocionante, mais empolgante, etc. É uma construção, e isso deixa a história muito mais amarrada e muito mais interessante para o seu leitor. Outra coisa que muita gente não leva em consideração na hora de escrever a sua história. A sua ideia precisa ser amadurecida. E o que é esse amadurecimento da história? Eu gosto muito de falar aqui da incubadora de ideias, né? Que é o lugar onde eu coloco, onde eu arquivo as minhas ideias para não esquecê-las e para amadurecê-las ao longo do tempo. Tem gente que põe planilha de Excel, eu gosto de usar o Google Keep e recomendo fortemente que você use. Talvez a gente depois entre um pouco mais desse assunto em outros momentos aqui, mas o Google Keep é um aplicativo do Google gratuito e você consegue numerar as suas ideias, criar conjuntos de ideias. Eu acho mais fácil mexer por ali. Mas enfim, a questão toda é você ter um lugar que você consiga amadurecer essas ideias e revisitá-las sempre que é possível. Eu não gosto, e quem me acompanha aqui já tem um tempo, eu falo sempre disso, não gosto de usar, por exemplo, um bloco de notas qualquer do celular que não tem um salvamento em nuvem. O que é esse salvamento em nuvem? Cloud. Se você pode, o cloud... Se você pode... Nossa, piadinha de tiver. Se você pode acessar aquele documento de qualquer lugar. Perdeu o celular? Ah, não, mas é só entrar lá no site que eu consigo baixar de novo o Google Keep, por exemplo, você consegue fazer isso. Tem blocos de notas que são no celular que você não consegue fazer isso. Então, isso não é legal. E outra coisa, grupos do WhatsApp. Ah, Ju, eu tenho um grupo do WhatsApp comigo mesma e vivo mandando mensagens pra mim lá. Cara, não aconselho fazer isso, porque você lá não consegue ter um agrupamento daquelas ideias. Você até consegue pesquisar, né? Põe lá na pesquisa e pesquisa qual foi a mensagem que você mandou. Mas você não consegue agrupar... Pelo menos até onde eu sei, você não consegue ali dentro botar umas tagzinhas e filtrar. Quero tudo... Você consegue fazer isso nas conversas, mas não dentro do texto, dentro das conversas, né? Isso que eu tô dizendo. Ah, quero tudo que for ideias para essa história XPTO. Por exemplo, eu tenho 2 histórias que estão sendo mais desenvolvidas dentro dessa incubadora, que é a Yuru no Sekai e a Quente como Cachorro Quente. Toda vez que eu tenho uma ideia para uma dessas histórias, eu pesquiso lá quais são as ideias para uma dessas histórias, né? Ah, pesquiso lá, Quente como Cachorro Quente, porque eu botei uma tag, sabe? Eu coloquei tipo uma hashtag nos blocos de notas dentro do Google Keep, dá pra fazer isso, e aí eu vejo todas as ideias que eu tenho para aquela história. Ah, eu quero ideias para personagens, aí eu pesquiso ideia para personagem, aí me vem
toda na pesquisa, todas as ideias para personagens que eu já tive, então eu não perco, né, as minhas ideias lá. Além disso, eu consigo acrescentar a ideia para o protagonista de Yuru no Sekai. Eu vou lá, lembrei que eu quero que a Margot, que se bem que Margot não é mais a minha protagonista, mas enfim, isso é para outra história. Mas eu lembrei que a Margot, eu quero que ela seja assim, assim, assado. Eu quero que ela fale essa frase em tal momento. Eu quero que ela também tenha esse histórico no passado dela, porque isso vai impactar no jeito como ela vai se desenvolver. Então, à medida que eu vou pensando em mais coisas para aquele personagem ou para aquela história, eu vou adicionando nessa incubadora e isso vai dando mais amadurecimento para a história. Histórias mais curtas e menos complexas, como por exemplo, eu escrevi, tem lá no meu Wattpad, link tá aqui embaixo, Ribbon, que é uma fanfic de Naruto, e é uma história simples, é só por diversão, e então por isso que eu nem fiz um grande planejamento para aquela história. A temporada 1 dela tá lá. Me pedem temporada 2, assim que eu terminar os meus livros oficiais e tiver um tempo, eu volto para terminar Ribbon. Mas, e Ribbon eu fiz mesmo assim, de brincadeira de passatempo, mas tá lá, Ribbon, que como eu falei, a fanfic de Naruto, tem o Chico, o Gato Escritor, que é um conto, e eu tenho o Box na Amazon, que é Box A Vida é uma Bagunça, que também é um conto. São 3 histórias que são mais simples. Quer dizer, vamos voltar. Box A Vida é uma Bagunça, apesar dela ser mais simples e apesar dela ser um conto, ela tinha muita complexidade em metáforas. Eu precisava transferir para aquela história um ambiente lúdico que tivesse uma ligação com o nosso psicológico. Então ela me deu um pouquinho mais de trabalho sim, mesmo sendo uma história mais curta. Porém, Chico, Gato Escritor e Ribbon, que eram 2 histórias que eu fiz, na verdade, como exemplo, inclusive, se você quer saber como que eu construí uma dessas histórias, fica aqui até o final que eu tenho uma surpresinha pra vocês. Mas essas 2 histórias foram mais simples, menos complexas. Então, não precisava necessariamente ter muitos anos, meses, semanas de aprimoramento para eu conseguir escrevê-las. Tinham pouquíssimas cenas, tinha um plot só, né? Ou seja, um ápice só da história, um desenrolar, um único desfecho. Então, não tinha complexidade. Para essas histórias mais curtas, tudo bem, você não necessariamente passar por uma fase de grande planejamento, uma grande fase de amadurecimento daquela ideia. Mas se você quer construir uma história que seja mais robusta, mais complexa, com muito mais personagens, muito mais trama, é necessário que você dê sim um tempo maior para amadurecer aquela ideia. Ontem eu tava conversando com esse episódio gravado, né? Ontem, sábado, eu tava fazendo o episódio gravado do podcast Aprendi Escritor, que um deles vai sair essa semana e o outro daqui a 15 dias, que de 15 em 15 dias a gente coloca um episódio no ar. E eu tava conversando com a Júlia, que é o podcast que vai sair agora na sexta-feira. E conversando com a Júlia, foi a aluna que eu fui tive o prazer de estar presente no lançamento dela. Ela fez um lançamento presencial e ela é daqui de perto de São Paulo, então eu tive o prazer de estar lá. Foi muito, 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 muito emocionante, com toda certeza, ver a minha aluna se transformando em escritora ali, sendo publicada, tendo sua noite de autógrafos. Foi lindo demais, gente. E ela tava falando o quanto pra história dela, que é uma grande saga, uma distopia, um universo novo, futurista e alternativo, o quanto ela precisou estudar sobre a teoria da evolução, por exemplo. Ela disse que já tem uns 3 livros lá de teoria da evolução que ela lê e relê, e cada coisa nova ela aprende e transmite aquilo para a história dela. Olha a importância de você ter uma pesquisa quando você quer fazer uma história mais complexa. O João também, que a gente conversou com ele vai sair no outro episódio. O João é muito mais apegado a questões mais filosóficas. E ele falou no final, ele até deu uma lista de livros, se você gosta também de filosofar e colocar filosofia nessa história, ele deu uma lista de livros pra gente começar a estudar por eles. Tem algumas indicações bem legais. E
Olha o quanto ele estuda para conseguir montar esses universos dele. Não é de uma fonte única e não é algo rápido. E conversando com os dois, você vai ver no episódio dos dois quanto tempo levou para eles de fato terem essa ideia amadurecida na mente, que eles conseguissem olhar e falar assim, ok, agora ela está pronta para escrever. Claro que existe, já me perguntaram isso, uma questão tipo, até que ponto é perfeccionismo e até que ponto eu entendo que de fato é o amadurecer da minha ideia. Eu acho que essa divisão, essa diferença está principalmente ligada às perguntas da sua história. Se você tem todas as perguntas respondidas, as cenas definidas de tudo que você precisa escrever, o seu universo bem embasado, os seus personagens com desenvolvimentos definidos, e se você tem essas lacunas respondidas, tudo que passa disso pra mim, aí você já está beirando ao perfeccionismo antes de escrever. Porque é até normal, gente, você não vai sair para escrever história sabendo também de absolutamente tudo. O problema é que tem muita gente que começa a escrever sabendo 10% da história. E quando você faz o planejamento, você tem você sai com pelo menos 80% da história já pronta. Os outros 20% são detalhes que, de fato, ao longo do desenvolver dos personagens, você pode até alterar alguma coisa. Descobrir novas coisas daquele personagem, porque uma coisa é você planejar, outra coisa é você de fato vivenciar aquela escrita, colocar aquelas palavras no papel. Isso é diferente. Então, realmente pode ser. Só que é 20%. É pouco. É menos do que você sair com 10% de duas cenas que você acha que é toda a sua história. Você tem vislumbres e relances daquela história, quando de fato você quer sentar para escrever, aparece o branco e você não consegue colocar aquelas ideias no papel. Você não precisa se tornar um expert naquilo que você está pesquisando. Eu quero falar sobre multiversos, então quer dizer que agora eu vou ter que me tornar astrofísica para isso. Não, mas estude minimamente algumas teorias. Como que seu universo é embasado? É só com o que você escuta da Marvel agora que está em alta, os multiversos? Quais são as outras teorias que existem? O que as pessoas, os cientistas falam sobre isso? O que tem de outras histórias que também falam sobre isso, para você construir o seu próprio universo, colocar as suas originalidades, a sua percepção sobre o que é esse universo, e você gostar tanto disso que pesquisar isso para você será fácil, será interessante, e você não precisa se tornar expert, você não vai fazer uma faculdade de astrofísica para isso. Mas, gente, hoje em dia tem tanto conteúdo de fácil acesso. Se você tá assistindo esse vídeo, você tem acesso a esses conteúdos. Não tô dizendo da população, de uma faixa da população que infelizmente ainda não tem todo acesso à internet. Mas se você tá assistindo esse vídeo, então você tem essa condição de buscar aqui no YouTube conteúdos e de gente boa. Tem muita gente boa que não tá só fazendo vídeo de comédia, assim como eu, tá aqui para ensinar, para compartilhar conhecimento. E tem muita gente falando sobre assuntos infinitos, assuntos variados. Com certeza, se você precisa fazer alguma coisa para sua história, você vai achar. A profissão, eu não me canso de falar isso, a profissão do escritor, antes de escrever, é ser pesquisador. Quanto mais você pesquisa, quanto mais você sabe sobre o que você está escrevendo, menos branco vai te dar na hora da história, beleza? Mas e se ainda assim? E se der branco? Como é que a gente faz? Sua mente precisa ser alimentada, pequeno gafanhoto. Quantas vezes esse branco veio em uma cena específica da sua história? Ou seja, não é de tudo, você tem algumas coisas assim já completas, só que é numa cena específica, é numa fala, é num encontro de personagens, é numa luta de personagens, numa revelação, enfim. Em uma cena específica, o branco acaba acontecendo. O problema é que às vezes você não consegue desviar. Eu tava até vendo Vida de Inseto. Vira e mexe, eu reassisto esse filme, eu gosto muito, gente. E aí, é um dos primeiros filmes da Pixar, né? E eu tava assistindo Vida de Inseto e tem uma hora que, logo no início, uma folha cai na fila das formiguinhas e elas não sabem contornar, né? Meu Deus, perdi a trilha, uma folha caiu aqui, eu não sei pra onde ir. É você, escritor.
Quando o branco aparece, ah, meu Deus, tem um branco aqui nessa cena, eu não sei mais pra onde ir na história. Você esquece que você tem outras cenas pra escrever. Você se esquece que, olha, você tem todo um restante de caminho pra você escrever na sua história. Você fica meio que parado, desesperado, até abandona. Cara, tem gente que abandona a história por uma cena em branco, porque não consegue contornar aquela cena. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente tira isso daqui, como é que a gente tira esse branco da sua frente pra você não parar, pra você conseguir desviar desse branco, passar por cima dele e continuar escrevendo a sua história. Eu não sou a favor de você escrever a história por partes, tá? Ah, como assim por partes? Vamos lá, tem a cena 1, 2, 3, 4, 5. Ah, eu primeiro começo a escrever a cena 5, depois eu escrevo a cena 3, depois eu escrevo a cena 4, depois eu junto tudo. Não sou a favor disso. Por que eu não sou a favor? Porque eu gosto quando a história tem uma linearidade muito bem definida. Mesmo que ela não seja uma história linear, ainda assim, ela tem um gancho entre as cenas muito bem definido. Sempre você sabe o que está acontecendo, você consegue acompanhar a sequência, é uma coisa que chega a dar uma paz pro leitor. Não tem tantas lombadas na história, aquela coisa que de repente você sai de uma cena e entra em outra, você nem entende como que os personagens trocaram de cena, trocaram de lugar, trocaram de acontecimentos e etc. Eu gosto quando tem essa linearidade, essa sequência, esse sequenciamento mais ligadinho. Quando você faz esporadicamente essas cenas, é muito mais provável que você tenha esses desligamentos entre cenas, depois você não consiga encaixá-las tão bem. Porque você escreveu a seguinte sem pensar na cena antecessora. Então depois pra você ligar uma cena a outra, pode ficar meio esquisito ou te dá mais trabalho ainda pra você ter que reescrever e costurar uma cena na outra. Então o que eu faço, Juliana? Já que eu tenho que escrever tudo na sequência, me deu um branco, tô escrevendo cena 1, cena 2, na cena 3... deu branco, eu não sei o que colocar. Como eu faço? Primeiro, aprenda a identificar esses pontos do branco, aonde especificamente você está com problemas, para você fazer as pesquisas certas e aí sim ter novas ideias para aquela história. Vou dar o exemplo da Duda, desculpa, eu tô confundindo já os nomes dos alunos. Da Duda, ela veio me falar, Ju, eu sei até o que eu tenho que escrever, mas eu não tô conseguindo colocar a minha história no papel. O que é que eu faço? Quando você já tem o planejamento, e até uma das últimas partes que eu vou falar aqui nessa aula, mas quando você já tem o planejamento, fica mais fácil para você olhar para os pontos que você planejou e o que você deseja. Ela já tinha essa identificação. Ah, tem uma cena que eu não consigo botar no papel. E aí eu fui fazendo perguntas que você pode se fazer também. Você pode não ter uma sensei do seu lado como eu, mas você pode fazer as seguintes perguntas. Eu perguntei para ela. Primeiro, quem é o seu narrador? Ela respondeu, meu narrador é narrador em primeira pessoa. Ótimo, maravilhoso. Qual é a cena que você está com dificuldade de escrever? Ah, e a cena é quando ela acorda assustada. É a primeira cena quando ela acorda assustada e escuta o barulho de panelas caindo. Um barulho e acha que é o pai dela passando mal na cozinha. Beleza. Vamos então, já que ela é em primeira pessoa, vamos mergulhar na mente desse personagem. Se coloque no lugar desse personagem. Você está dormindo, acorda com barulho. A primeira coisa, você acorda assustado com o coração disparado. Você já pode começar a colocar isso na cena. Acorda assustada, com o coração disparado. Ainda assim, tudo que eu enxergo é a escuridão, a penumbra do lado de fora. O que é isso? São as camadas da cena. O que o personagem sente, o movimento que o personagem fez, o que ele está pensando e o que ele interage com aquele ambiente. Qual é qual é a reação que ela tem e a ação que ela toma, né? Ela tem uma reação de levantar rápido por causa do barulho, depois ela tem uma outra ação que é, naturalmente, em vez de voltar a dormir, vou ver o que tá acontecendo. Já tem um histórico, aí ela conta o histórico. Ah, será que é meu pai que passou mal de madrugada e não me chamou? Porque eu já tenho esse histórico, você já apresenta também uma outra informação do personagem. Desço as escadas correndo, cambaleando, porque tá escuro, até chegar à cozinha. Vejo as panelas caídas no chão,
mas não me recordo do meu pai. E ela fala um pouquinho, e aí eu dei a ideia dela falar um pouquinho sobre a preocupação, e isso apresenta a problemática da personagem. Olha quanta coisa já deu de ideia para a pessoa colocar ali dentro do papel, fazendo as perguntas certas. Isso só foi possível porque ela tinha planejamento e sabia qual era a cena. Identificou aonde deu branco. O que especificamente está me dando branco? É eu não saber qual é a próxima cena? No caso dela, não, porque ela já sabia, por causa do planejamento, qual era a próxima cena, a cena que ela tinha que escrever. Ah, me falta palavras para colocar no papel. Poxa, então, deixa eu ver, quem vai descrever essa cena? É o próprio personagem? É o narrador em terceira pessoa? O que ele pode observar? Quais são as ações e as reações que aqueles personagens têm ali dentro? E assim você vai construindo essa cena pergunta por pergunta. Ah, putz, se eu tenho então a cena que a personagem acordou assustada, eu já respondo uma das perguntas. Como ela acordou? Assustada. Então eu vou dizer que ela acordou assustada. Qual será a reação dela depois que ela acordou assustada? Ah, ela vai levantar e ver o que está acontecendo. Ah, então eu vou colocar que ela levantou e vai ver o que está acontecendo. Quando ela chegar lá, o que ela vai ver? De fato vai ver o pai dela passando mal ou não? Vai ser simples uma coincidência. Ah, vai ser só uma coincidência, as panelas caíram, mas o pai dela não está lá passando mal. Ah, beleza. Qual vai ser a reação dela quando ela vê que não é o pai dela que está passando mal? Ah, ela vai ficar aliviada, porque não foi o pai dela que passou mal. E ali posso, como autor, trabalhar um pouco desse por que ela está aliviada. Poxa, porque a semana já foi corrida, de fato o pai dela passou mal várias vezes. Esse é o motivo dela ter descido as escadas correndo, desesperada, para ver se aquele barulho de panela era de fato o pai dela passando mal ou não. Olha quantas coisas tem se você faz as perguntas certas. E outra coisa, se eu não tenho planejamento, ou se isso no caso, essa cena específica que eu dei como exemplo, ela é muito com o personagem, né? Mas eu tenho o caso da Jaque. Eu gosto muito de usar esse... porque é um caso muito incomum dela. A Jaque, ela tava com uma cena onde ela destruiu a personagem. Ela mesmo fala isso, ela destruiu a personagem. E ela precisava agora curar aquela personagem de um jeito que não a matasse, né? Tinha que ter uma justificativa para como que aqueles ferimentos poderiam se curar. E ela começou a pesquisar sobre cauterização de ferida, sobre recuperação de ferida e etc, quais os cuidados que precisariam ter. Ela não sabia, não tinha tudo planejado, não era desde o início, ela já não tinha aquela pesquisa antes. Ela sabia o que ela precisava escrever naquela cena. Teve uma consequência ali, deu um branco. Peraí, o que eu vou fazer com essas feridas? Eu posso colocar qualquer coisa aqui? Ela poderia simplesmente colocar qualquer coisa? Ah, e fulana tratou as feridas e tal. Poderia, mas não é muito mais legal ela partir para a pesquisa de como fazer cauterização de feridas, como eram tratadas as feridas em 1800 e blá blá blá. Porque ela tinha riqueza de detalhes, mais ideias para colocar dentro daquela cena. Uma mente bem alimentada é uma mente com muitas ideias para serem colocadas no papel. E aí fica muito mais difícil você travar completamente por causa desse branco. O branco, o bloqueio na hora de você escrever vai existir. A questão é como você consegue sair daquele bloqueio. E identificando o ponto que te bloqueou e partindo para pesquisar ou fazendo as perguntas certas, é a forma de você alimentar a sua mente e evitar que esse bloqueio te trave. Você tira esse bloqueio da sua frente e continua escrevendo. Fazer a jornada de escrita com planejamento ajuda a superar qualquer branco. Eu já dei o exemplo aqui da Duda, principalmente, mas se o motivo, desses seus brancos é não ter ideias bem estruturadas e falta de pesquisa, o melhor jeito de acabar com isso é fazendo planejamento. E você pode ver nas conversas com os meus alunos, quando a gente está lá no podcast Aprende Escritor, ou em outras conversas que a gente acaba tendo com eles, Eu gosto muito de trazer eles aqui, porque eu acho que eles são inspiração para você entender que eles também não escreviam nada e depois começaram a escrever e já publicaram seus livros, e você pode ser essa pessoa no futuro. E eles falam muito disso, Eles tinham ideias, mas eram ideias desorganizadas. Ou eles não tinham ideias e não sabiam como estruturar. E o planejamento, ele não te trava, ele te ajuda. Na jornada de aprendiz escritor, os alunos têm a obrigação, não é opcional o planejamento, é obrigatório cumprir todos os passos que eu chamo de jornada de escrita, porque é o que ajuda você a ter mais estrutura e colocar as coisas no papel. Claro que tem gente que vai escrever mais fácil, eu não preciso de planejamento nenhum. Ainda assim, para você que é essa pessoa, eu vou te dizer uma coisa: testa fazer um planejamento, que vai ser você vai ver que o nível de qualidade das suas histórias vão evoluir, assim, infinitamente
mais. Você vai ter mais estratégia, mais domínio daquela história se você já escreve bem sem planejamento. Com planejamento, talvez você escreva muito melhor. E, gente, planejamento não é uma coisa que tem que destravar. Planejar a história não é algo chato. Se é chato pra você, é porque te ensinaram da forma errada. Principalmente os meus alunos, eles sempre falam que a fase de planejamento é a mais legal deles. E fica muito mais fácil. Como, por exemplo, o caso da Duda. Claro que eu podia ajudar ela, mas ela mesma agora, entendendo, passando por esse processo, vai entender como fazer essas perguntas depois. A Jaque, por exemplo, quando pesquisou com essa questão de cauterização, foi uma história que ela já está escrevendo fora da jornada, outras histórias que ela escreveu. E ela já aprendeu a fazer esses questionamentos, essa pergunta, e entendeu que é um processo criativo. A nossa mente, ela funciona como um processo. E você precisa entender esse processo para nunca mais ficar travado, nunca mais precisar depender de uma inspiração divina e não ficar travado nesse branco que dá em vários autores. Eu também tenho branco, gente. Só que a questão, né, dá branco, dá o bloqueio. Só que a questão é que eu consigo me safar deles. Eu não fico desesperada, tipo, ai, agora eu não vou mais escrever nunca mais, porque deu branco nessa cena, eu não sei mais como fazer. Oh, meu Deus, desligou tudo ali agora. E eu não sei mais como fazer as coisas. Não funciona assim. Você pode continuar escrevendo as suas histórias mesmo com o branco, mesmo com esse branco aparecendo, você vai dar uma reviravolta e vai continuar escrevendo. E para você que quer aprender mais sobre esse processo criativo e você quer saber, né, mais sobre como ter ideias sempre na hora que você precisar, como funciona esse processo e como ativar ele na hora que você quer ativar, como nunca mais ficar dependendo da inspiração, eu tenho uma novidade. Vai chegar o próximo evento da Lição Nerd, que é o evento onde eu faço uma semana inteira de conteúdos para te ajudar a dar os seus primeiros passos e escrever a sua história. Se você quer participar desse evento, fica de olho, porque nas próximas semanas eu vou abrir a inscrição para esse evento e ele vai ser totalmente gratuito, vai ser online, mas é um evento diferente dessas lives aqui. Ele é muito mais intenso, tem material didático para você baixar, tem atividades para você fazer e, como eu falei que eu tinha uma surpresinha, eu sempre mostro nesses eventos como eu construo uma dessas histórias, que inclusive é Chico, o Gato Escritor, que é uma história que é um modelo de histórias que eu ensino nessa semana para que você também consiga já sair dessa semana de aprendizado com uma história pronta para já começar a praticar, colocar o que você aprender nessa semana em prática, beleza? Então já fica de olho, porque a partir da semana que vem eu já devo abrir as inscrições para esse evento online gratuito que vai te ajudar a dar os seus primeiros passos para você escrever a sua história. Minas, é isso por hoje. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Obrigada por você ter assistido essa aula. Já deixa o seu like nesse vídeo. Já se inscreve nesse canal se você não é inscrito para escrevermos boas histórias. E a gente se vê na próxima. Beijo grande. Tchau, tchau.